pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre análise sintática, por hora nós iremos estudar oração sem sujeito. Depois de estudarmos sobre sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou indeterminado, é hora de falarmos sobre oração sem sujeito, à parte. E como o próprio nome diz, oração sem sujeito ou sujeito inexistente vai acontecer toda vez que nós identificarmos uma oração em que não se encontra, não se pode determinar o sujeito. Vivi, é a mesma coisa que sujeito subentendido? De jeito nenhum. Então a gente vai agora fazer uma revisãozinha para vocês entenderem afinal como é que acontece isso. E eu trouxe para vocês hoje poema tirado de uma notícia de jornal de Manuel Bandeira, que diz assim, fala sobre a vida de João. Que João Gostoso era carregador da Feira Livre e morava num barracão sem número. Diz que numa noite ele chegou no bar, quer dizer, a regência conforme o texto original. Numa noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, tomou todas, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Nós temos aqui a oração 1. João Gostoso era carregador da Feira Livre. Oração 1. Oração 2. E morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Oração 3. Numa noite ele chegou no bar de novembro. Oração 4. Bebeu. Oração 5. Cantou. Oração 6. Dançou. Oração 7. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. E oração 8. E morreu afogado. Vivi, como é que você tem essa facilidade de identificar a quantidade de orações, de distinguir, separar uma oração da outra? Ah, gente, eu contei a quantidade de verbos. Sim, a quantidade de verbos é igual à quantidade de orações. Então vamos para a oração 1. Quem é que era carregador da Feira Livre? João Gostoso. Quem é que morava no Morro da Babilônia? João Gostoso também. Só que esse João Gostoso agora está subentendido. Quem é que chegou no bar de 20 de novembro uma noite? Não foi ele? O sujeito agora está sendo representado pela terceira pessoa, né? O ele, terceira pessoa do singular, que se refere a João Gostoso, mas aqui ele está simples. Quem foi que bebeu, que cantou e que dançou? Não foi João Gostoso? O sujeito aqui agora está o quê? Subentendido. Quem foi que se atirou na Lagoa de Freitas? Também foi João, também está oculto. E também quem foi que morreu afogado? João Gostoso. Então, se eu dissesse para vocês assim, ó, choveu muito naquele dia, né? Uma informação adicional. Bebeu, cantou, dançou e choveu muito naquele dia. E chovia muito naquele dia. Chovia muito naquele dia. Naquele dia era quando? Chovia muito, muito. Chovia torrencialmente. Então, muito, torrencialmente, tem valor de advérbio. Percebem? De intensidade. Naquele dia tem valor adverbial também, que era quando. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que existem alguns verbos que funcionam como verbos impessoais. O que quer dizer isso, verbo impessoal? São verbos que não têm sujeito, tá certo, pessoal? Verbos impessoais, eles não têm sujeito, ou seja, eles repelem pessoa. São exemplos de verbos impessoais, por exemplo, verbos que indicam fenômenos da natureza. Haver no sentido de existir, ou indicando o tempo passado, o tempo decorrido. O verbo fazer também na indicação de tempo. São exemplos de verbos impessoais. Aí, eu disse para vocês, aí depois eu digo assim, ó, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Choveram notícias falsas sobre a morte de João Gostoso. De novo, choveram notícias falsas sobre a morte de João Gostoso. O que foi que choveram? Notícias falsas sobre a morte de João Gostoso. Tudo bem? Então, quando eu digo que choveram notícias falsas sobre a morte de João Gostoso, vocês estão percebendo que o verbo chover está em sentido figurado, pessoal? Então, se está em sentido figurado, deixa de ser um verbo impessoal, né, e passará a ser um verbo pessoal, tendo, portanto, sujeito. Então, notícias sobre a morte de João Gostoso é o que choveu. E, nesse caso, ele vai concordar com seu sujeito, notícias no plural. Então, oração sem sujeito é isso. Eu não posso identificar o sujeito no contexto do texto, simplesmente porque ele não existe. Então, repetindo aqui, exemplos de verbos impessoais, ou seja, que eu vou identificar lá em casos de oração sem sujeito. Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, quando o verbo haver estiver indicando tempo passado, tempo decorrido, fazer indicando tempo passado, o verbo fazer na indicação de tempo, quer dizer, faz muito calor, está fazendo muito frio, também não tem sujeito.
o verbo ser na indicação de tempo, de datas ou de hora, e verbos que indicam fenômenos da natureza, chover, amanhecer, relampejar, trovejar, tudo bem? Agora vejamos aqui. Então, eu acabei de colocar para vocês que verbos que exprimem fenômenos da natureza são verbos impessoais. Agora tem um detalhe importante que eu gostaria de pontuar para vocês agora. Verbos impessoais não possuem sujeito, mas isso quer dizer também que eles não podem se flexionar, eles não poderão ir para o plural. Então, choveu torrencialmente em Petrolina. Então, torrencialmente, choveu muito, né? Então tem valor adverbial. Em Petrolina, em Mato Grosso, também o que, pessoal? Tem valor adverbial. Tá indicando fenômeno da natureza? Sim. Então, chover, ventar, anoitecer, relampejar, trovejar, nevar, verbos que não admitem sujeito, tudo bem? Então, tá muito claro para vocês isso, né? Qualquer verbo que indique fenômeno da natureza não tem sujeito. Agora vejamos assim. Como eu disse a vocês, né, no exemplo lá do poema, né, notícia tirada de notícia de jornal, poema tirado de notícia de jornal, então a gente mostrou para vocês que se esse verbo estiver em sentido figurado, né, ele vai deixar de ser impessoal e passará a ser pessoal. Então choveram notícias falsas sobre a morte de um gostoso. É a mesma coisa quando eu digo choveram reclamações contra aquela empresa, contra aquela escola, contra aquele grupo. Então, o que é o sujeito? Reclamações. É um sujeito simples plural e a concordância vai ser efetuada normalmente. Então, quando eu digo faz muito frio, faz muito calor, não importa se está muito frio ou muito calor, pouco frio ou pouco calor. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que fazer na indicação de tempo não tem sujeito. É verbo impessoal, repele pessoa, repele sujeito. Então, é uma ou são uma hora? O verbo ser, ele não tem sujeito, ele é um verbo impessoal, mas ele vai se flexionar para concordar com o numeral. Então, eu vou dizer é uma, mas eu vou dizer são duas, são três, são quatro, são cinco, são 11 horas, tudo bem? Então, para a gente frisar aquela questão que eu disse a vocês que verbos impessoais não se flexionam. Então, o verbo ser é uma exceção, tudo bem? Agora, vamos pensar o seguinte. Eu disse a vocês que os verbos fazer, ser e estar na indicação de tempo, né, cronológico, ou em tempo cronos, ou na indicação de clima, são verbos impessoais. Então, um detalhe muito importante aqui do ponto de vista da concordância verbal. A gente vê muitas situações, né, pessoas afirmando em alto e bom som, fazem 2 anos que eu fui embora de Petrolina, né? Fazem 10 anos que eu terminei com fulano de tal. Nada disso. Verbo fazer na indicação de tempo passado, tempo decorrido, ele é impessoal, não se flexiona. Então faz 1 ano, faz 2, faz 3, faz 3 anos. Por exemplo, fazem 30 minutos que a aula começou. Errado. O certo é eu dizer que faz 30 minutos que a aula começou. Tudo bem, pessoal? Faz 30 minutos. Jamais fazem. É uma ou são uma? É 1 hora. Mas eu vou dizer que são 2. Lembra do verbo ser que é exceção? Está frio, está calor. Então, fazer, ser, estar. Na indicação de tempo não vai se flexionar. Tudo bem? E o verbo haver? Muita atenção com o emprego do verbo haver. Sim, o verbo haver no sentido de existir, indicando tempo passado e tempo decorrido, ele é impessoal. E tem um detalhe, ele transmite a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Há muitos alunos na sala. Muita gente pensa que o sujeito é alunos, mas não. O que é que há na sala? Na sala é onde? Então, muitos alunos não é o sujeito da oração, é o complemento do verbo haver. Vocês estão entendendo? Há 2 meses que não vejo Maria. Há 2 meses é oração 1. Que não vejo Maria é oração 2. Da oração 2, quem é o sujeito? Eu, que está oculto, subentendido. Quem é que não é vista? Maria. É o complemento do verbo ver. E há 2 meses, quem é o sujeito? Não tem, porque o verbo haver está indicando o tempo passado. Vocês estão entendendo? No primeiro caso, há muitos alunos. O verbo haver está no sentido de existir. Existem muitos alunos. Mas um detalhe importante, o verbo existir, ele é pessoal, vocês estão entendendo? E ele vai concordar com o sujeito a que se refere. Perdão.
O verbo haver, ele é impessoal e ele não vai se flexionar. Então, se não tem sujeito, isso quer dizer que ele não precisa concordar com o complemento verbal alunos, que no caso alunos é que funciona com o complemento verbal. Ficou claro para vocês isso? Haver, no sentido de existir, é impessoal. Não precisa concordar com o seu complemento alunos, porque nós não temos sujeito aí. O verbo haver está no sentido de existir. Agora, você lembra dessa música? Só o tira-teima aqui, para quem ainda está com dúvidas sobre isso. É preciso amar como se não houvessem eleições. Pois bem, nós estamos aí, né? Nessa época eleitoral, tudo mais. Reticência, não precisa comentar mais na dica de nada. Então, é preciso amar as pessoas como se não houvessem eleições. Vocês, tipo eu, ficaram assim desconfiados de alguma coisa aqui? Porque eu fiquei totalmente. É preciso amar as pessoas como se não houvesse ou como se não houvessem eleições? O que é que vocês acham? Pois bem, haver no sentido de existir. Vocês compreenderam? Se haver está no sentido de existir, ele é impessoal. Eu troco como se não existissem eleições. O verbo existir concorda com o sujeito a que se refere, mas haver no sentido de existir é impessoal. Isso quer dizer que ele não deverá se flexionar. Por quê? Porque ele não tem sujeito. E eleições é o quê? É o complemento do verbo. Como se não houvesse o quê? Eleições. Então, deu para vocês entenderem? É preciso amar as pessoas como se não houvesse eleições. E um segundo caso aqui, bastante clássico, que eu queria compartilhar com vocês, é sobre quando o verbo haver, ele está localizado numa locução verbal. Tipo, deve haver ou devem haver 10 pessoas. Pensem junto aqui comigo. Deve haver ou devem haver 10 pessoas? Espera aí, Vivi. Você disse que haver no sentido de existir é impessoal. Tranquilo? É impessoal. Pronto, então aí está no singular, deve haver e devem haver. Mas vocês lembram que Vivi disse que haver no sentido de existir transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar? Isso quer dizer que o verbo auxiliar também deve ficar no singular. Então, devem haver 10 pessoas? Coisa nenhuma. Deve haver 10 pessoas. Isso aqui é que é o certo. Então, vamos agora revisar o que Vivi acabou de colocar para vocês. Haver é impessoal, no sentido de existir, indicando tempo passado, tempo decorrido. Qual é a conclusão? Não vai se flexionar. E assim, a gente encerra o nosso estudo sobre oração sem sujeito. Aguardem a próxima aula sobre predicado e predicação verbal. Até lá, pessoal!